O José Marcelo questionou, no livro Questões Recentes na Análise do Comportamental, Skinner escreveu que a modificação do comportamento em geral é mais preventiva do que curativa. Ataque entende dessa forma? Como? José Marcelo, essa é uma ótima pergunta, né? Eu acho... Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para eu poder ver, pelo menos, poder ver a sua carinha aqui. Quando o Skinner fala da proposta teórica da análise do comportamento, ela, de fato, ela tem como um princípio importante, vamos desenvolver um mundo onde as relações entre as pessoas sejam mais pautadas em reforçamento positivo, onde haja menos oportunidades de punição, né, que esse mundo seja menos hostil para as pessoas, porque eu entendo que o sofrimento é resultado de interações aversivas. Então, se eu tenho uma teoria que me ajuda a entender esse mundo e promover relações culturais mais pautadas em reforçamento positivo, eu posso planejar uma cultura mais que desenvolva indivíduos mais saudáveis, indivíduos que tenham menos efeitos colaterais da punição. Nesse sentido, então, a gente pode dizer a proposta ela é muito mais preventiva do que curativa. Mas o fato é, a gente não pode esquecer que a gente continua numa cultura que é punitiva, né? Enquanto essa cultura continua punitiva, a gente vai ter que lidar com os efeitos colaterais da punição. A gente vai ter que lidar com as queixas clínicas. E aí, nesse sentido, o trabalho do terapeuta ele é curativo, mas, ao mesmo tempo, ele também é preventivo. À medida que as pessoas têm a oportunidade de olhar para a própria vida, entender as relações comportamentais à sua volta, você vai promovendo mudanças no consultório naquela pessoa, mas aquela pessoa vai promovendo mudança nas relações dela com as outras pessoas. E ela vai promovendo um ambiente mais reforçador. Vou dar um exemplo para vocês de um cliente que eu estou atendendo agora, né? Eu atendi esse moço 13 anos atrás, quando ele mudou de país para fazer o doutorado dele. E ele volta para a terapia 13 anos depois. O casamento dele está à beira de acabar, tá? A relação com os filhos completamente esgarçada. E, profissionalmente, ele está em crise porque ele é um professor altamente reconhecido no país onde ele está hoje, só que ele está isolado de todo mundo porque todas as relações profissionais dele vão se desfazendo, porque ele é um cara muito duro com as pessoas e muito exigente, porque ele acabou de ganhar um prêmio do melhor do mundo na área dele, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Só que a base de muita autoexigência e de muita exigência das pessoas à volta dele. Eu começo a trabalhar em terapia com ele e eu começo a identificar que o padrão que eu encontrava 13 anos atrás e que foi interrompida a terapia porque ele mudou para o Canadá na época, né? Eu acabei falando o país, gente. Mas ele parou a terapia na época e a gente não trabalhou algumas coisas que precisavam ser trabalhadas, e aí eu vejo o efeito disso 13 anos depois, né? Ele é altamente autocentrado, ele está sempre buscando, eu preciso ser o melhor, eu preciso estar em destaque. A vida gira em torno de eu preciso, e se eu não for o melhor, eu sou um fracasso. E percebe, não é simplesmente no sentido, o cara é um narcisista metido a besta. Não é nesse sentido. Ele sofre muito por isso. Porque tudo é pesado demais. Nunca ele tem paz, né?
E a gente começa a olhar para as relações dele com a esposa. Então, por causa disso, ele esqueceu que a esposa dele está ali. A esposa fica circulando em torno do Rei Sol, que está buscando a vida dele melhorar, né? Ele fala, não, mas eu dou tudo para ela, eu ponho tudo em casa, tá, mas ele esqueceu que ela existe. E aí eu começo, ao trabalhar com ele, eu começo a fazer ele olhar para o que ele está fazendo com a esposa. Como a esposa... E ele está indignado com a esposa, porque ela não é a mulher que eu conheci 13 anos atrás, 20 anos atrás, sei lá. Ela não é a mulher que eu conheci, quando ela veio comigo, ela era minha parceira, ela estava do meu lado, e eu falo, né, eu vou analisando com ele, olha, né, ela não é mesmo, mas porque você deixou ela de lado durante 13 anos, né? E aí a gente, claro, não é desse jeito que eu vou fazendo, tá, gente? Tem todo um caminho para isso. Mas ele vai percebendo as relações, e ao perceber essas relações, ele começa a melhorar as relações do casamento, ele começa a valorizar mais a esposa, a esposa começa a crescer na profissão, o casamento começa a melhorar, os filhos voltam a se aproximar dele, os filhos estão mais felizes, os filhos se relacionam mais com a esposa, e, quer dizer, com o pai e né, a família junta, ele começa a perceber o quão duro ele é com os orientandos dele, com os colegas à volta dele, e ele começa a continua garantindo qualidade, mas agora fazendo o ambiente de trabalho dele um ambiente melhor, né? Percebe quanta gente eu estou alcançando enquanto prevenção mesmo, numa intervenção, né? Claro, não é que assim, eu tenho todo o poder do mundo, mas a gente tá falando de como eu mexo numa relação e como isso vai interferir na vida de muitas outras pessoas. E é isso que a gente tem que ter em vista. O cliente não está isolado do mundo, ele está lidando com o mundo. E se eu consigo fazer com que o comportamento dele mude, eu também posso promover bem-estar para todo mundo à volta dele. Tá? Fernanda, espero que tenha respondido aqui, Zé Marcelo.